Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de matemática, continuação do módulo 14. Nós vamos realizar as páginas 68 a 70 e o tema da nossa aula é representação fracionária. Acompanhem com a professora. Então, crianças, na nossa aula de hoje de matemática, nós vamos realizar as páginas 68 a 70. E o tema da nossa aula de hoje é representação fracionária. Então, vamos lá. Acompanhe a leitura e a explicação com a professora. Cada item, observe a fração indicada e contorne a figura no qual a parte colorida ela pode ser representada por essa fração. Então, observe a letra A. Eu tenho 1/2 ou metade. Observem a primeira figura, a segunda figura, a terceira figura e a quarta figura. Quais dessas figuras está representada a fração 1/2 ou metade? A professora vai explicar e realizar junto com vocês a letra A. Depois a letra B, C e D, vocês vão tentar fazer sozinhos, tudo bem? Então vamos lá. Eu observando essas quatro figuras, qual dessa representa 1/2 ou metade? Então é a quarta figura. Então vocês vão circular essa figura. A professora vai circular de vermelho, tudo bem? Então vamos lá. Essa figura aqui representa a minha fração de 1/2 ou metade, não é mesmo, crianças? Porque eu tenho a figura e ela foi dividida ao meio, então, e pintada a metade, então eu tenho 1/2. Vamos para a letra B. Quais dessas quatro figuras está representando 1/3? Pensem aí, tudo bem? Letra C. Quais dessas figuras representa 1/4? E letra D. Quais dessas figuras representa 1/6? Tudo bem, crianças? Então, vocês vão circular a figura que representa cada fração. Vamos para a próxima página, página 69. Na página 69, fala sobre gráfico de setores. Acompanhe a leitura com a professora. Número 1. Em uma feira de doação de livros didáticos, há livros de matemática, de ciências e de língua portuguesa. Observe no gráfico abaixo a quantidade de cada tipo de livro nessa feira e responda as questões. Então, nós temos o gráfico aí, com a quantidade de livros por tipo na feira de doação. Observe em primeira legenda. Então, de azul representa os livros de ciências. De laranja, representa os livros de matemática. E de amarelo, os livros de língua portuguesa. Esse tipo de gráfico que vocês estão observando, que tem o formato circular, ele é chamado de gráfico de setores, tá bom, criança? Então, observando esse gráfico de setores, letra A, qual é a cor da parte que corresponde à metade desse gráfico? Então, eu observando esse gráfico, qual é a cor que corresponde à metade desse gráfico? Escrevam aí, a cor é azul, amarelo ou laranja? Letra B. De acordo com a legenda, a cor que você respondeu no item anterior representa qual tipo de livro dessa feira de doação? Então, a cor que você colocou na letrinha A, ela representa que tipo de livro na feira de doação? De ciências, matemática ou língua portuguesa? Letra C. Considere que o círculo inteiro representa todos os livros dessa feira e a quantidade total de livros é 100. Quantos livros de matemática há nessa feira? Então, observe que esse círculo, esse gráfico inteiro, ele representa 100 livros.
Eu quero saber a quantidade de livros de matemática que está aqui na cor laranja. Quantos livros tem de matemática? E letra D. Qual é a fração que representa a quantidade de livros de ciências em relação ao total de livros nessa feira? Então, qual em fração vocês vão escrever para mim a quantidade de livros de ciências? Letra E. Há mais livros de língua portuguesa ou de ciências nessa feira? Justifique sua resposta. Então, observando esse gráfico, eu consigo identificar se tem mais livro de ciências ou de língua portuguesa. Bem, crianças? Então, agora nós vamos para a página 70. Acompanhem com a professora. A número 2, observe os gráficos abaixo que mostram os esportes preferidos pelos alunos de uma turma do 3º ano e responda as questões. No primeiro gráfico, é o esportes preferidos pelas meninas. Então, olhem a legenda. Eu tenho vôlei em azul, handebol em laranja, em verde, natação e em roxo, futebol. Então, o primeiro gráfico representa os esportes preferidos pelas meninas. Já no segundo gráfico, ele representa os esportes preferidos pelos meninos. Olhem a legenda. Em azul nós temos o vôlei, em laranja o handebol, em verde a natação e em roxo o futebol. Depois abaixo nós temos um outro gráfico, 3, que esportes preferidos pelos alunos. Então, o primeiro gráfico nós vimos preferido das meninas, o segundo, os esportes preferidos dos meninos e o terceiro, os esportes preferidos pelos alunos. Então, na legenda, em azul, o vôlei, em laranja, o handebol, em verde, a natação e em roxo, o futebol. Então, depois que observamos esses 3 gráficos, nós vamos responder as questões. Então, vamos lá. Letra A. Qual é o esporte preferido pela maioria das meninas? E qual gráfico você observou para responder essa questão? Então, olhando lá, eu tenho que observar qual gráfico que fala sobre os esportes preferidos pelas meninas. E qual foi o esporte escolhido? Na letra B, qual é o esporte preferido pela maioria dos meninos? E qual gráfico você observou para responder essa questão? Então, vocês vão escrever para mim qual foi o esporte preferido pelos meninos e qual gráfico que foi, o 1, o 2 e o 3. Letra C. De acordo com o gráfico 1, qual é a fração que representa a quantidade de meninas que preferem vôlei em relação ao total de meninas? Então, observando esse gráfico 1, eu vou representar em fração a quantidade de meninas que preferem vôlei em relação ao total de meninas. Então, observem aí, do vôlei. E letra D. De acordo com o gráfico 3, qual é o esporte preferido pela maioria dos alunos? Qual é o esporte preferido pela maioria dos alunos? Então, vocês vão responder essas questões observando os 3 gráficos. Tá bom, crianças? Então, crianças, são essas nossas atividades de hoje de matemática. Lembrando que qualquer dúvida é só mandar um recadinho para a professora Ana Gendedu. Fiquem com Deus, beijos e até a próxima aula. Tchau, tchau!